Fala, doutores e doutoras. Prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje. Primeiro episódio do DRG 360 Podcast. Eu falo que um dia todos nós vamos viver de história. Eu sei que esse é um dia histórico aqui para o Doutor Gestão 360. Meu nome é Alexandre Félix, sou um dos cofundadores aqui do Doutor Gestão 360 e tenho o prazer e a honra aqui de estar com os meus parceiros que vão se apresentar. Não vou fazer as honras nesse primeiro episódio, eu acho que vocês têm que falar também, né? Então, vou passar a bola para vocês nesse início aqui. Manda aí, Brunão. Perfeito. Eu sou Bruno Cunha, eu sou aqui do Doutor Gestão e a minha especialidade é gestão de processos e financeira. Então, nosso objetivo aqui é trazer para os empreendedores como fazer a melhor gestão possível no seu negócio e é o que a gente acredita, é uma gestão eficiente faz com que a lucratividade venha. E o tema de hoje que a gente vai tratar aqui é como sair do operacional. Para você, gestor que está preso, você líder, empreendedor que se sente preso no operacional, esse podcast é para você. Diz aí, Paulão. É isso aí. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Júnior, eu sou especialista em marketing e e-commerce. O meu objetivo, né, dentro do projeto, eu sou um cofundador do Doutor Gestão 360 e o meu objetivo é levar essa visão de marketing, automação e estratégias para você, empreendedor, vender mais, fazer seu negócio crescer. E aqui a gente começa com algumas perguntas, né? Então, será que eu estou preso no operacional? O pessoal que está nos assistindo, talvez eles precisam entender isso. Será que eu estou preso no operacional ou não? Está normal. Então a gente precisa começar a entender como que a gente consegue medir isso. Como que eu consigo medir se o operacional está impedindo a lucratividade do meu negócio? E talvez algumas perguntas que a gente pode sugerir para que vocês façam para vocês mesmos é: eu consigo ver o lucro no final do mês? Se eu sair da minha empresa, tudo para? Como que está a minha gestão de pessoas? E aí, e todas essas perguntas elas vão direcionar para a sua lucratividade e ao mesmo tempo, quanto mais longe do operacional o empreendedor tiver, mais ele consegue pensar estrategicamente. E quanto mais ele pensar estrategicamente, mais ele consegue ver a expansão, a lucratividade da sua empresa. Consequentemente, ele vai conseguir um lucro maior, uma expansão maior, porque é nisso que ele está colocando foco, não é em apagar incêndio no dia a dia. É isso aí. Uma outra pergunta que é importante que o empreendedor faça é: eu sou um empreendedor ou um empresidiário, né? Porque muitos empreendedores, quando decidem abrir um negócio, acaba tendo aquele sonho, não, eu vou ter liberdade geográfica, liberdade financeira, e no final, na prática, acaba sendo o contrário, né? Se ele ficar 10 minutos fora da empresa, parece que a empresa desmorona, Não né? anda, né? Não E, anda. e- e esses questionamentos que o Bruno fez, muitas vezes você tá tão na loucura do dia a dia que você acaba não fazendo, né? Total. Você acorda cedo, já inicia as atividades, né? Tá trabalhando uma reunião atrás da outra, termina o expediente tarde e no final do dia você não tem tempo, né? Você tá É. exausto e não tem tempo de fazer esses questionamentos. E o objetivo desse podcast de hoje é justamente isso, trazer a luz, né? Quando a gente coloca a luz em determinado tema, ele fica mais claro É, ali, né? Ele aparece com mais nitidez e você começa a falar assim, pô, é verdade, eu não consigo tirar férias, não consigo pegar que seja 10 dias, 10 15 dias. dias para curtir minha família, É. né? Eu não tenho tempo de ver os meus filhos crescendo, né? Eu não tenho tempo de ter um momento com a minha família. E aí, será que vale a pena? Vem aqueles questionamentos. Será que vale a pena realmente eu empreender? Será que aquilo que me contaram sobre É. empreender é verdade Me mesmo? enganaram, Me né? enganaram, né? Então, é importante a gente tirar esse tempo. Então, nessa uma hora que a gente vai trazer questionamentos, provocações, para realmente você ver. Estou no operacional, estou no estratégico. Estou tendo o resultado que preciso ou não estou tendo o resultado que eu preciso? E já dizia Einstein, né? Loucura é querer ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então, se prepara, porque vem muita coisa boa por aí nesse nosso bate-papo, né? É É um uma bate-papo. conversa de empreendedor para empreendedor. É isso aí. E você que está nos acompanhando, se você acha que esse tema é relevante também para aquele seu amigo empreendedor, aquele seu parente, vai lá, compartilhe esse vídeo agora com todos os seus contatos empreendedores, que eu tenho certeza
que todos eles vão estar passando pelas essas mesmas dores aí, por essas mesmas dificuldades que nós vamos tratar aqui. E não esquece, siga nosso canal, ative o sininho e eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o nosso grupo, Grupo Doutor Gestão 360. É importante que você entre para o grupo para ficar atento, né? Para receber as notícias, os eventos. Nós estamos preparando bastante coisa bacana, né, para esse ano, principalmente para esse primeiro semestre. E você não pode perder, não pode ficar de fora. Boa. E dando sequência aqui, pergunta que eu quero fazer para vocês, meus parceiros, doutores da gestão. Como sair do operacional? A gente vai bater forte nessa tecla aqui. Como sair no operacional? O que vocês, conversando com... Eu sei que vocês conversam o dia todo com empresários, né, que estão ali no dia a dia. Que dica que você daria? Ou até mesmo como essa pessoa ela pode identificar que ela está no operacional e como que ela pode sair do operacional, principalmente. Hoje a gente vê muita gente falando, né? Você tem que focar na estratégia, tem que focar na estratégia. Mas o cara vai olhar lá e falar, pô, eu tô sozinho aqui. Comecei a minha empresa sozinho, ou no máximo tem um sócio, tem um funcionário ali. Como que eu vou sair do operacional? Queria ouvir de vocês aí com base na experiência, do que vocês estão vivendo, aí que vocês estão vendo no mercado. Como sair do operacional, como identificar que eu estou no operacional? Tá, quando você está começando, que às vezes você não tem nem funcionário, não tem equipe, nada, e eu tô falando falha minha também, né? Inclusive o Bruno tá me mentorando aí na gestão de processos, é uma coisa que eu indico também para todos os empreendedores. Uma falha minha eu tinha tudo na minha cabeça. Era só eu não precisava colocar no papel nada. Pô, tô aqui, pinta as demandas, eu vou executando. Quando você tem o primeiro funcionário, aí você fala, meu, como é que eu vou tirar tudo isso da minha cabeça e colocar para o funcionário fazer? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Se você não tem equipe, se você é um empreendedor, né? Você, cara, não deixa na sua cabeça. Já começa a desenhar, já começa a colocar tudo no papel. Esse é o primeiro passo, na minha opinião, para quem está começando. E para quem, inclusive, já tem equipe, não tenha ciúmes da sua empresa, né? A gente, como empreendedor, a gente acaba tratando nossa empresa como filhos. Sim, E acaba centralizando tudo na gente. Eu já vi casos de, assim, empreendedores com 50, 60 colaboradores, mas, cara, ele não deixa ninguém tomar decisão, ninguém fazer nada sem lá pedir a bênção dele. E isso é a pior coisa que ele pode fazer para a vida dele, né? Até mesmo com você, Alexandre, a gente tem conversado, eu tenho aprendido bastante com você na parte de desenvolvimento pessoal, né? Equipe, enfim. E uma das coisas, assim, fundamentais que eu tenho aprendido bastante com você cara, você vai contratar braço ou você vai contratar cabeça? sim, Né? Você até falou uma vez uma história de, pô, você quer jogar na primeira divisão ou na segunda divisão? Porque é isso, cara. Às vezes o empreendedor, ele contrata um funcionário, ele contrata uma cabeça, mas, cara, ele só tá usando os braços. Ele tá jogando literalmente jogando dinheiro fora, porque você tem que trazer seu time para te ajudar a pensar, ajudar a desenvolver, e até muito mais saudável para a empresa isso. com Porque você vai ter certeza. um monte de cérebro pensando com o mesmo objetivo, que é o crescimento daquela empresa, né? Sim. Na minha visão, primeiro Manda, Bruno. passo para sair do operacional. Então, primeiro é se reconhecer no operacional e entender que isso traz consequências para sua empresa. Se você não vê lucro, se você não pode tirar férias, se você não pode tirar um dia de folga, se você tem que estar, se você está trabalhando até meia-noite, se você entende que se você sair um minuto da empresa, tudo explode, tudo desmorona, e essas são as consequências de estar no operacional. Você está se reconhecendo nisso? E o segundo passo é entender que, beleza, me reconheci no operacional, vou sair amanhã. Sair do operacional sem estruturação não é saída operacional, é abandono de empresa. É. Então precisa da estruturação. Então o primeiro passo é entender onde a empresa precisa ser estruturada. E, e dar um passo e sair desse momento de eu sou o técnico da empresa, eu sou a operação da empresa, eu sou o que faz a empresa girar, para eu sou o gestor dessa empresa. E as empresas elas precisam de gestão. Uma empresa de 10 funcionários, ela já precisa de muita gestão. Imagina uma empresa com 100 funcionários. E tem empresas com 100 funcionários que não têm muita gestão.
até bem mais do que isso, que a gestão é muito pobre. Então, isso gera consequências na lucratividade, gera consequências na expansão. Empresas quebram por falta de gestão. Então, o primeiro passo é como eu estruturo a gestão. E quando a gente fala de gestão, nós temos que falar dos 4 pilares fundamentais da gestão, que é a gestão financeira, gestão de processos, gestão de pessoas e gestão de vendas. Então, como está estruturado isso? E você entender a sua empresa não como algo que você está carregando e que aquilo sem você. Não, mas é um método que você criou. É um método de gerar dinheiro. É um método de gerar lucratividade. Você construiu um método e que aquilo está gerando dinheiro. Agora é entender que esse método pode ser operado por outras pessoas, que vai fazer com que o dinheiro venha para você. E como que você faz isso? Estruturando o método, mapeando processos, entendendo, fazendo gestão, entendendo e estruturando a sua gestão financeira, a sua gestão de processos, a sua gestão de RH, de pessoas, mantendo as pessoas engajadas e também a sua gestão de vendas. E você quer dar a sua visão, depois eu emendo a pergunta? Cara, eu acho que vocês foram bem completos aí com relação ao que vocês apontaram. Eu vou complementar com 2 frases. A primeira, eu sou muito xiita, cara. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu falo, meu, eu vou lá, vou fazer e tal. E tem um problema em ser xiita, porque você deixou de ser 8, você passa a ser 80. E aí você vai para os extremos, né? Ou eu não estou fazendo nada, ou eu estou fazendo tudo, né? É. Então, isso que você comentou, Bruno, de falar, cara, agora eu vou focar no estratégico. Só que essa pessoa decide ser 100% estratégico, do dia para a noite. E aí é 80. E eu sempre gosto, eu quero que quem esteja assistindo, acompanhando aqui o nosso podcast de hoje, lembre-se que entre 8 e 80 existem 72 possibilidades. É. Não precisa. O grande lance está ali no equilíbrio, né? Não vai ser do dia para a noite que eu vou sair do operacional, mas eu tenho que. O Bruno fala muito sobre intencionalidade, né? Qual que é o seu objetivo com a empresa? Muitas vezes no dia a dia a gente esquece porque a gente criou a empresa. É isso. Tá tão no looping, a gente esquece disso. E, cara, dá uma resgatada. Por que eu criei a minha empresa? E tem um exemplo que eu acho muito legal de lembrar por que você faz o que você faz. Era um dentista, era um congresso de dentistas. E aí o palestrante chegou pro cara e falou, chegou para todo mundo e falou assim, cara, por que você faz o que você faz? E o cara, ele começou a chorar. E o palestrante não entendeu nada. Falou, cara, será que eu ofendi ele? Será que eu falei alguma coisa? E aí ele ficou curioso e foi perguntar, cara, aconteceu alguma coisa, você tá bem e tudo mais? E ele falou, cara, com a sua pergunta eu acabei de lembrar o porquê eu faço o que eu faço. A minha mãe não tinha condições de ir no dentista, ela não sorria, e eu falei, quando eu fiz odontologia, eu falei, cara, eu vou fazer as pessoas sorrirem. Olha isso. Isso é muito louco, É né? Eu muito quero trazer louco. pro lado aqui, puxando a sardinha pro meu lado, né? Da gestão de pessoas. Cara, quando você lembra o porquê você faz o que você faz, e você consegue passar isso pro seu time, cara, olha o engajamento que você Eles consegue. compram o seu sonho, o Você é seu louco, objetivo, cara. né? Eu compraria na hora. Se eu trabalho num É, consultório que fala assim, cara, eu faço isso porque eu quero que todas as pessoas sorriam porque minha mãe não conseguia sorrir, malandro. O salário deixa de ser consequência, é. né? Então acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto também, que é meio filosófico, vamos se dizer assim, não técnico, né? O Bruno, acho que a gente tem esse equilíbrio aqui no Doutor Gestão, né? É. Cada um tem os seus pontos. Eu gosto muito de ir pro lado das analogias. Você só consegue olhar a ilha se você estiver fora da ilha. Porque muitas vezes, se você tá no dia a dia inserido ali na loucura de fazer aquele negócio acontecer, cara, você não consegue perceber que você tá no operacional, É. né? Você não consegue entender por que que o seu negócio não tá crescendo. E eu acho que esse é o grande ponto, né, cara? Peraí, deixa eu fazer igual a metáfora ali do avião, né? Se acontecer alguma turbulência, primeiro eu preciso colocar a máscara de oxigênio em mim, Sim. para depois conseguir salvar os outros. Deixa eu colocar a máscara de oxigênio em mim, deixa eu tomar um pouquinho de ar, e aí sim, cara, deixa eu pensar nesse negócio, o porquê que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, como que isso aqui vai crescer, o que que eu quero com esse negócio, né? Eu quero vender esse negócio, eu quero que a próxima geração ele dê continuidade nesse sonho que começou lá atrás, É. né? Qual que é o próximo passo desse negócio? Então, não sei se eu respondi
a fundo o que vocês me perguntaram aí, qual que era a minha percepção, mas me ficou muito, você falando, Paulo, e você falando, Bruno, me ficou muito forte isso, cara. Muitas vezes a gente sabe que tem que sair do operacional, Sim. né? A gente sabe que o operacional não vai levar a gente para o próximo nível, mas falta um pouquinho dessas reflexões. Acho que o porquê eu faço o que eu faço, acho que esse é um ponto. E também, cara, esquecer um pouco do extremismo. Acho que nada nos extremos é legal, é procurar fazer, é, ter esse equilíbrio. E eu sempre gosto também, que é até um método que eu procuro usar em tudo na minha vida, que são os 5 Cs. Primeiro, eu tenho que ter clareza de onde que eu quero chegar, né? Qual que é o meu Uhum. alvo? Segundo, eu preciso desenhar o caminho, e aí vai muito para a área do Bruno, que é a questão do planejamento. Legal, eu tenho a meta, mas, cara, qual que é o plano para atingir essa meta? Né? E antes de sair fazendo, e empreendedor tem muito isso, né? De já ir fazendo e atropelando as coisas, acho importante. Terceiro, começar a caminhar, porque tem muita gente que eu conheço que é muito boa de fazer plano. Eu já fui assim, eu fazia muitos planos e não colocava Não eles em colocava em prática. prática. E também uma ideia sem colocar em prática não serve de nada, Nada. né? Colocar esse plano aí, o que eu falo que é o terceiro C, que é o caminhar, de forma consistente. Não adianta nada começar a dar o primeiro passo, dar o segundo, aí no terceiro, cara, isso aqui tá difícil. Isso aqui eu não nasci para fazer isso. Não, cara, você tem que continuar, né? Você tem que ter consciência A no que você faz. perseverança que é o que vai te levar pro sucesso, né? Exato. E o último C é justamente a conquista, que a gente é o sucesso, né? Muitas vezes a gente quer ter a conquista, quer ter o sucesso sem pagar o preço do processo, que não é fácil, Sim. né? Também faço mentoria com o Bruno. A gente está justamente naquela fase de mapear o processo, identificar ele e ir para a linha do procedimento. E aí, toda vez que a gente vai conversar, ele fala, cara, esse é o 1.1.1.1. É. E dentro do 1.1.1.1 tem o 1.1. 1.1.1.1.1.2. É. Cara, é chato, É chato. mas é importante, né? A gente está num movimento de crescimento e exige isso, cara. É. Quando era eu e minha sócia, tinha esse problema, cara. Eu conversava com ela e tudo mais, pronto, acabou. Agora a gente tem um time maior, né? E quer atitudes diferentes, quer processos, a gente quer escalar esse negócio. E Uhum. se eu não tenho a casa organizada, ferrou, É. né? Acho que é muito isso do dia a dia do empresário, né? A gente conversa com muita gente, cara, tá ali, cara, o dia tinha que ter 48 horas para dar conta de tudo que eu precisava fazer. Pô, cara, será que isso é saudável? Tem gente que se orgulha, né? O trabalho dignifica o homem, né? É uma crença que a gente tem. Então, cara, a gente vai muito no esforço e esquece do Pareto, né? É. Fala que 80% do meu resultado vem de 20% do esforço, não o contrário, né? 80% de esforço para ter 20% de resultado. Então, acho que é muito nessa É. linha, doutores. Eu acho que o grande problema também é que muitos empreendedores, assim, não só empreendedores, mas o ser humano ele não se conhece, falta o autoconhecimento. Sim, E trazendo aqui para o nosso ambiente, né, de gestão, ambiente empreendedora, tem até um vídeo uma live que nós fizemos, né, sobre o perfil comportamental. sim. Às vezes o perfil do cara é de execução, né? E o cara não enxerga o quanto isso, ele deixando esse perfil executor ser mais forte, está prejudicando no negócio dele. Então, para você que não assistiu, eu vou deixar o card aqui, né? Depois você assiste essa nossa live que nós falamos sobre o perfil. E, cara, é fantástico. Às vezes a gente não se reconhece. Que, É. pô, eu sou executor, eu tô no operacional, o cara reclama, mas esse é o perfil que está intrínseco nele, o predominante dele. Ele não sabe, por ele não saber, ele não consegue trabalhar, né? Como sair E disso? ele tá usando. Todos os perfis são bons, né? Sim, Só que se você tá usando o seu perfil na dor que a gente fala, é, do lado negativo dele, cara, você não tá extraindo o máximo que você pode sair. Cara, ser executor é excelente para quem tá empreendendo. é, Para quem não viu e vai ver esse vídeo, o executor eu falo que é o perfil Capitão Nascimento. Missão dada é missão cumprida. Então, você teve uma ideia. Cara, esse cara já foi lá, já colocou em prática, já testou, já validou e já tá fazendo dinheiro com aquilo, né? Mas ser executor o tempo todo não é legal. não é Você precisa ter legal, o equilíbrio ali, né? não é Do legal. comunicador, que é um cara de relacionamento, do planejador, que é um cara organizado, de um analista, que ele vai olhar ali e falar, cara, ali tem um ponto cego, uma coisa que você não previu, e se a gente não tomar cuidado agora, não criar um plano de ação, um plano de contingência, a gente vai ter problema lá na frente. É, Então você percebe que quando a gente monta um time, eu tô falando trazendo para a visão de time mesmo, quando eu treino, monto um time complementar,
cara, a empresa fica muito mais forte. Sim. Que esse é o grande lance, né? A gente tem uma tendência, principalmente nesse momento, né? Para sair do operacional, eu preciso ter pessoas comigo. Sim, Porque sozinho não vai rolar. E aí, principalmente as primeiras contratações que acontecem, a gente tem a tendência de querer ter pessoas parecidas com a gente, É um erro, né? né? Porque se eu coloco um cara executor, um cara que é analista, o cara vai falar assim, meu, essa pessoa é muito devagar. Essa pessoa não me responde na velocidade que eu preciso e começa a ter atrito, né? Então, é importante ter essa visão, se conhecer e também ter essa visão de que eu preciso ter pessoas complementares para crescer, evoluir, ter os resultados que você está buscando. eu Legal. queria emendar uma pergunta nesse sentido, que é um dos conceitos de estruturar a empresa para sair do operacional em si e também para que a empresa dê lucratividade, é estruturar a gestão de pessoas. Se você não tem pessoas resolvendo problemas, usando seu cérebro na operação e fazendo o que tem que ser feito, comprometidas e engajadas, você vai resolver os problemas. Se não estão as outras pessoas resolvendo os problemas da empresa para você, é você que vai resolver. E você resolvendo problemas é você no operacional. E a pergunta que eu tenho aí para o nosso especialista em gestão de pessoas é: como manter as pessoas engajadas, resolvendo problemas e comprometidas com a empresa? Eu, eu gosto muito eu falo que nos processos seletivos que eu toco lá, eu não vendo simplesmente eu falo que é uma venda, no final do dia é uma venda do projeto da empresa para o candidato e o perfil dos candidatos aprovados ali para a empresa, né? E eu gosto muito de vender o projeto. Eu gosto que a pessoa ela se imagine, ela visualize trabalhando ali. Porque se a pessoa for simplesmente pelo salário, ela não vai ficar, né? Ela vai receber uma proposta para ganhar R$ 50 a mais e ela vai sair, né? Então eu gosto muito de ir por essa linha de vender o porquê ela está fazendo aquilo, como que ela é importante, né? Aquele negócio, né, do mecânico de avião que fica apertando parafuso. Ele não aperta parafuso, ele faz o avião voar, É. né? E quando você consegue passar isso para o seu colaborador, ele acorda de manhã com o sangue no olho e com a faca nos dentes para fazer aquele negócio acontecer, né? Eu gosto de ir muito nessa linha. E uma coisa também, Brunão, que eu gosto muito, depois que a pessoa ela foi aprovada no processo seletivo, o time lá ele tem um papo com essa pessoa e a pergunta que a gente faz é a seguinte: primeiro, né, parabéns, você foi aprovado no processo seletivo, mas eu quero saber o porquê que você vai acordar amanhã, vai sair da sua cama para ir trabalhar. Com esse exercício, antes de empreender, eu liderava um time comercial. E esse time comercial ele tinha um desafio de crescer 40% no ano. Imagina eu chegar para o vendedor e falar assim, cara, sua meta de um ano para o outro aumentou 40%, vai lá e a gente tem que fazer esse negócio. O cara ia ficar bravo comigo, falar, pô, cara, Impossível. qual empresa está crescendo É. 40% no ano? Né? Tem um monte de argumento para falar assim, cara, isso aqui não é possível. Aham. E aí eu fiz exatamente esse exercício com a equipe. Eu sentei de forma individual com cada um deles, e aí eu perguntei, qual que é o seu objetivo para esse ano? E aí, nesse papo, surgiu que uma das executivas, ela queria comprar um apartamento. A outra executiva era aniversário da filha dela, ela era uma data redonda, e ela queria ir para Disney com a filha. Outra queria viajar para a Europa, enfim, cada um tinha os seus objetivos. E eu não falei de meta não falei da meta da empresa nessa reunião. Eu falei, legal. Eu já estou visualizando você fazendo essa viagem para Disney. Eu já estou visualizando você com a chave do seu apartamento em mãos, né? E com base nesse objetivo, a gente desenhou o que era necessário para ela atingir aquele objetivo. E pasmem, quando eu juntei os 4 objetivos diferentes e consolidei as informações ali, o crescimento da meta da empresa era de 42%. Uau. Cara, eu não falei em nenhum momento da meta da empresa. Dessa dinâmica, a meta da empresa, a meta dela passou a ser a meta da Aham. empresa e não o contrário. Sim. E isso é diferente, cara. O engajamento é diferente. E até para fazer a gestão, porque tem meses que área comercial você É. tem a oscilação, né? Tem meses que você vai muito bem, tem meses que cai o resultado. E quando o resultado caía, ou mesmo quando o resultado estava legal, a pessoa atingiu a meta, eu falava assim, cara, sabe aquela meta? Sabe aquela viagem que você planejou? Sabe aquele apartamento? Quando o resultado era positivo, eu falava assim, cara, eu acho que você vai conquistar isso antes do final do ano. Pô, por quê?
cara, nesse ritmo que você tá aqui fazendo 120%, 130% da meta, você vai conseguir entrar no apartamento antes do prazo estimado, né? Ou quando o resultado tava ruim, é a mesma coisa. Cara, eu acho que aquela meta lá vai ficar para pro ano seguinte. Pô, por quê? Você é pessimista? Eu falei, não. Os números que estão aqui não estão mostrando que você vai atingir. Uhum. É diferente. Até a cobrança, no bom sentido ali, a gestão, É, ela é diferente. Por quê? Cara, é o sonho da pessoa e não o sonho da empresa. E você consegue cobrar de uma forma muito objetiva, porque sim. você está mostrando para ela dados. Não é eu não gosto de você, eu não gosto do seu trabalho, você não é eficiente. Não, são dados. Esses dados são bem objetivos. A gente combinou antes que você iria atender esses requisitos e eles não estão atendidos agora. Não adianta fazer essa conversa depois de um ano. Não, Essa Não. conversa não, tem que ser feita periodicamente Não. e quanto maior a frequência dessa conversa, melhor é a oportunidade de corrigir a rota antes de um ano depois. Então, olhe para as metas das pessoas, vejam se eles estão batendo, deixe que eles saibam o quanto eles estão chegando nessa meta, estruture essa visão e corrija a rota. E isso é fazer gestão. Você não vai conseguir isso se você estiver no operacional. não. Não, de jeito nenhum. Vamos falar um pouco sobre estratégias para sair do operacional? E eu queria já te emendar uma pergunta nessa. Então, bora. Olhando para a gestão de vendas, a Gestão gente de tem que vendas. estruturar a gestão de vendas para sair do operacional. E a maioria dos empreendedores, eles estão começando a empresa, eles são os vendedores. Uhum. Como o que que ele precisa, qual a jornada dele para falar assim, olha, eu sei vender, eu corro atrás dos clientes, eu tenho clientes, são amigos que indicam. O que que ele tem que fazer agora para sair desse operacional de vendas e, e fazer com que ele tenha uma equipe? E aí eu estou falando no sentido, e você vai saber muito bem, né, de toda essa rota das vendas, né? Começa lá no comecinho, que é captação de leads, Prospecção. depois tem um outro passo aqui no funil, um outro passo até que aquilo vire uma venda. Ele tem todo esse processo e ele não precisa estar junto, porque ele tem um time que faz isso. Uhum. Bom, antes de mais nada, o cara tem que tirar da cabeça e pôr no papel. Porque, né, como nós falamos aqui, o cara começa sozinho, acaba cobrando escanteio Tem que e parar de correndo cabecear. para cabecear. Então é importante ele tirar do papel, que seja, não precisa também nem ferramentas de automação, CRM e tal, mirabolante, cara, uma planilhinha de Excel e documentar todo esse processo de vendas dele sozinho. Ó, eu abordo 10, 5 marca reunião, um converte. Qual foi o motivo dos que não converteram, de não ter comprado? Qual foi o motivo de ter comprado? Então, primeiro é documentar toda essa jornada e replicar, ensinar, contrata um SDR, por exemplo, que é o cara que vai fazer só a captação e a qualificação dos leads, e treina o cara. Isso que ele aprendeu fazendo, executando, tendo esse manualzinho, estando documentado, tendo o processo, né, definido, ele vai sentar com o cara, ensinar esse SDR e, cara, e vamos treinamento, treinamento, prática, treinamento, prática, treinamento, prática. Uma hora, esse SDR, ele já vai virar um closer. Porque o cara, bom, a função dele é fazer a prospecção do lead, né, seja por qualquer canal, e qualificar e chamar ele para uma reunião. E a reunião, nesse primeiro momento, geralmente é o dono que faz, porque o cara que é o closer, é ele que vai vender. Depois do SDR treinado, ele vai começar a treinar o SDR a virar um closer e de repente pegar outro SDR, entendeu? E assim por diante, a fila vai andando, né? Ele vai formando os caras que vai chegar uma hora, ele não vai mais precisar se envolver, ele só vai olhar indicador. Uhum. Porque aí ele vai pegar, isso eu aprendi com você, hein, Brunão. Ele vai pegar lá na planilha ou no CRM que ele utilizar, cara, como é que tá minha taxa de conversão, quantos os caras o SDR tá captando, quantas reuniões o closer tá fazendo, quantos estão convertendo, ele vai olhar um dashboard, um painel e ir ajustando conforme a necessidade. Tem o empreendedor, né? Ele começa muito, ele começa pequeno, ele
ele tem a oportunidade de ter um canal de vendas, somente. E aí até que ele bate no teto. E aí ele fica com aquele dilema. Olha, eu para contratar eu tenho que ter mais venda, mas aí eu tenho que contratar também para ter mais venda. E aí ele precisa dar um passo. Só que qual que seria? Ele tem um canal de vendas. E aí ele tem que dar um outro passo. Ele precisa expandir os canais de vendas. Aham. Na sua visão, qual o que você iria sugerir? Ó, primeiro, o canal de vendas aí pro primeiro passo da escala seria esse, seria um marketing digital? Seria não sei, o que que seria? É que depende muito do segmento, do público, né? Da persona desse empreendedor, né? Do perfil de cliente desse vendedor. Depende muito, né? Tirando por mim, né? A gente está até fazendo um trabalho lá na empresa de justamente iniciar por esse processo de outbound, né? Então, eu iniciaria pelo outbound, até mesmo para treinar, para validar o processo, validar o pitch, a abordagem, a copy de e-mail, copy de mensagem, para depois partir para um inbound. Você Inbound explica é, depois. bom, outbound é quando você vai atrás, você prospecta o seu cliente. Você, sei lá, define um perfil. Ó, eu quero prospectar clínicas de estética. Uhum. Então você vai começar a procurar clínicas de estética, ou no Google, ou utilizando algumas ferramentas. Pega os dados dessas clínicas, CNPJ, tenta chegar no decisor, né? No cara que vai decidir se contrata ou não, e oferece algo para ele, sei lá, uma sessão estratégica, uma análise, sei lá, de processo, Um um e-book. e-book, né? Então você vai prospectar no mercado os dados desse lead, oferecer alguma coisa para ele vir para uma reunião. Nessa reunião você oferece um conteúdo de valor, tem que ser um conteúdo de valor, o cara falar, pô, peraí, meu, eu nem sou cliente dele, o cara tá me oferecendo isso. Deixa eu ver o que esse cara tem para falar, Uhum. né? Aí você vai conseguir gerar também autoridade, você vai mostrar sua autoridade sobre aquele determinado assunto ou segmento, e esse cara acaba geralmente pedindo uma proposta, né? Então esse é o outbound, é você ir atrás do cliente. O inbound é ao contrário, é o cliente que vem atrás de você. Mas geralmente, até mesmo para você ganhar escala, você tem que investir em tráfego. Então você vai oferecer alguma coisa, sei lá, você faz um anúncio no Instagram, oferecendo um e-book, oferecendo um trial, uma degustação, uma semana grátis de alguma coisa que você oferece, né? Esse é o inbound. Inbound é quando o cliente vem atrás de você. Uhum. Então, só que o que que acontece? Quando a gente fala de inbound, a gente acaba tendo mais velocidade, porque, pô, só que depende muito de quanto você tem para investir em tráfego, por exemplo, né? Mas a galera vem, e assim, vem um público às vezes desqualificado, tal. Só que os clientes que vêm para dentro do funil, no inbound, você tem que ter uma pessoa para atender esse cara lá. Então Uhum. você está investindo grana, ele cai para dentro do funil, você tem que ter, mesmo você tendo ferramentas em algumas etapas de funil para fazer essa qualificação, você tem que ter um cara, vai chegar uma hora ele vai ter que falar com um closer que seja. Talvez não tenha o SDR, mas tem o closer lá no processo. E no outbound, o seu SDR, o seu closer que vão fazer a prospecção, você não vai ter um investimento em tráfego. Uhum. Então eu acho que o ideal é iniciar pelo outbound, porque você vai treinar seu time para quando você começar a fazer o inbound, cara, vai cair no funil, seu time já tá fera, treinado e vai manter a taxa de conversão e às vezes até aumentar. Você vai ganhar escala, sabe? Tipo, é andar de bicicleta no pedal e uma bicicleta elétrica. Cara, você tem que saber andar de bicicleta, não importa se você tá pedalando ou se você tá apertando um acelerador para andar. Se você não souber andar de bicicleta, nenhum dos dois vai dar certo. E eu acho que esse processo de outbound também, ele acaba te dando mais clareza de quem é o seu cliente ideal, Sim. né? Porque você vai estar testando ali, pô, vou ver esse segmento aqui de estética, como você Aham. comentou, deixa eu ver um outro segmento aqui. Pô, essa abordagem deu certo, pô, eu posso aproveitar essa abordagem para fazer uma estratégia de inbound.
né? É Que você isso. tem a dor ali do cara mapeado, você sabe exatamente, pô, esse problema é parecido com outros. Então, eu vejo que no outbound o aprendizado ele acaba sendo mais rápido do que no Do que no inbound, inbound. né? E uma coisa, quando eu trabalhava na área comercial, uma coisa que me incomoda até hoje, né? Eu fico imaginando aquela pessoa ter um comércio físico, uma loja num shopping, por exemplo, que ela depende das pessoas passarem na frente da loja dela e entrar dentro da loja. Eu Uhum. falo, cara, para um vendedor isso daí deve ser muito agoniante, né? Você vê várias pessoas circulando e você não, ou até poder abordar, né? Mas não ter essa iniciativa de esperar o cliente entrar na loja para você iniciar uma É, conversa. E eu sempre gostei da prospecção ativa, de você ir até o cliente, até fazendo, né? A gente fala muito sobre Jesus, né, cara? E esses dias eu vi uma analogia, a gente fala, falo muito de Jesus pelos resultados, sim. né? A gente lembra dos milagres que ele realizou e tudo mais. E esses dias eu vi uma reflexão que eu falei, cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Todas as passagens do Evangelho, contando a trajetória de Jesus, ele estava em movimento. Sim. Ele estava visitando o doente, ele estava indo ali. E eu falei, cara, olha isso. A Ele gente tem estava no outbound, né? Exato, e a gente tem que fazer, a gente como É, empreendedor, a gente tem que estar em movimento também, sim. né? Tem que estar indo falar com o cliente, e isso é sair do Isso é sair do operacional, operacional. porque, é, cara, você ficar ali apertando o botão ou enviando o relatório, que muitas vezes o cliente nem vê, a gente já tá falando sobre isso, né? Pô, eu faço um baita de um laudo, mas o cliente não lê. Cara, eu acho que eu tô É, gerando valor para ele, só que eu não tô gerando valor para não ele, tá. né? E quando você sai da sua empresa, os caras falam que acho que é o TBD, tirar a bunda da cadeira. TBC, né? TBC. TBC. É o famoso TBC. Quando você tirar a bunda da cadeira e você vai conversar com o cliente, isso está gerando valor para Sim. ele e você está saindo do operacional, porque você conversando com o cliente, você está pensando na estratégia, você está pensando num serviço ou num produto novo. Sim. É, E isso vai levar você para o próximo nível, né? é. Então, esse lance dele falando de canal de venda, né? O outbound, eu vejo que ele é muito rico e os aprendizados que ele traz, assim, você ganha velocidade no processo. É. Entendi. E isso é fundamental, viu, Ale? Para gerar valor para o seu cliente. Há uns dias eu estava passando perto de um cliente, eu nunca fui presencialmente lá, é uma região que eu vou pouco. Perdão, é uma região que eu vou pouco e eu não sei, calhou, eu fui resolver alguma coisa pessoal, foi num sábado, inclusive. Ela é uma loja de instrumentos musicais ali no Campo Belo. E eu falei, cara, o cara tá aqui perto, eu vou aproveitar. Eu não tava nem, eu tava de bermuda, né? Tênis, camiseta. Eu vou passar lá. Eu encostei o carro assim, tive o cuidado, ele tem duas vagas, né? Uma tava ocupada, outra tava livre. Eu tive o cuidado de não parar na vaga. Eu parei do lado, eu falei, pô, se chega algum cliente, vai passar batido porque não tem onde parar o carro, né? Desci. Esse cliente olhou pra minha cara e falou: Não acredito que você veste com um sorriso gigantesco, né? E, pô, vamos tomar um café, tal, que legal, você passou aqui. Meu, cara, excelente, a loja do cara é linda. E se você estiver assistindo, Luiz, um abraço. Um Boa. abração. E o que que acontece? Aí a gente começou a bater um papo. Ele falou, cara, eu tive um evento aqui ontem e tal. Veio um músico X, um músico Y, pô, encheu, desculpa a bagunça. E a gente começou a bater um papo. Cara, saiu tanto insight nesse papo de meia hora que eu tive lá. Porque, tipo assim, ele falou, cara, muito obrigado que você veio. Coisas assim, ele não me contratou para isso. Uhum. O serviço que eu presto para ele a gente faz gestão de tráfego. Mas, cara, esse papo eu falei, meu, você já pensou em de repente ir atrás de uma concessionária de moto, né? Tipo uma Harley da vida, alguma coisa assim, e fechar parceria com os caras? Meu, você vende instrumento musical. Ele é uma loja de violões. E é da marca mais top que existe no mundo de violões. Ele é representante exclusivo no Brasil. E, cara, aí a gente começou a conversar, comecei a dar umas dicas. O cara ficou, falou, Paulo, muito obrigado, cara. Então, porque, assim, tá certo que foi num sábado, eu calhou, de eu estar passando pela região, eu falei, não, vou visitar ele lá. Mas o sair do operacional é importante para isso.
É Sim, importante porque quando um cliente te contrata, ele também não contrata seus braços, ele contrata a sua mente. E a gente acaba querendo entregar só os braços pro cara, sim. né? Então é fundamental todo empreendedor sair do operacional, né? Tem os que até acaba, a gente vê bastante, por exemplo, principalmente nessa área de curso, treinamento, né? Tem pessoas, sei lá, profissionais da saúde que vai lá, cria um método, começa a vender curso, mas cara, ele não deixa de clinicar, porque ele fala, meu, se eu parar de clinicar, eu vou perder a mão. Mas você pode ter certeza que é 5, 10% da agenda dele clinicando, não é 90, 100, Sim. né, Brunão? Exato. E como que é essa jornada? Então é uma jornada. Você não sai do operacional de um dia para o outro. Uhum. Você está tendo uma jornada de estruturação da sua empresa até que você consiga sair do operacional e começar a executar funções estratégicas. E a primeira função estratégica que você precisa executar ainda no operacional é começar a pensar em o que vai ser a sua empresa no futuro. Para onde eu quero ir? Aonde eu quero chegar? Qual que é a minha meta para daqui 1 ano, para daqui 5 anos? Aonde eu quero chegar com essa empresa? Porque é a partir da onde que você quer chegar que você vai estruturar o seu processo. Entenda, o processo ele pode ser do jeito que você quiser. O processo é o que está lá, as pessoas vão fazer. A questão do processo não é o processo, é o objetivo. Sim. É a Sim. partir da otimização do objetivo que você precisa modelar o seu processo. Então, esse é o primeiro passo. Eu vou entender um objetivo. E o meu objetivo é o quê? É ter um lucro de tantos por cento, é ter um lucro de tantos reais, é ter um faturamento de tanto em tanto tempo. Qual é a meta? Qual é Uhum. o objetivo? Aonde que eu quero chegar? É daqui 1 ano? É daqui 5 anos? Onde o meu método, o que que o meu método vai estar me entregando em tanto tempo, sem que eu precise estar nessa operação? Se a gente entende isso, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, aí sim a gente vai para o modelamento do processo. E como que a gente faz isso? Como que a gente começa a modelar o processo? Então, primeira coisa, temos um objetivo. O objetivo é que o processo entregue esse nível de performance e qualidade. E agora a gente mapeia o processo e padroniza do jeito que ele é. Como é o processo? É daquele jeito. E aí, qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é a gente entender de todas as atividades realizadas naquele processo mapeado, quais não agregam valor para aquele objetivo, quais não agregam valor para o cliente. Porque se você tem um objetivo e você executa atividades que não agregam valor, por que você está executando? É a delegação eficiente, né? Você tem que delegar uma tarefa de forma eficiente. E até tirar ela do processo. Às vezes tem uma tarefa ali, por exemplo, o Ale citou o laudo. Ah, eu faço um laudo, ele tem 53 páginas, Super completo. super completo. O cara lê E, um parágrafo. e o cliente pega aquilo e fala, cara, não dá para ler 53 páginas só para contratar alguém. E ele vai pensar, por melhor que seja, você ler e você tomar a decisão com base em dados, para o cliente não é valor. Então, por que que a gente faz? Tem uma oportunidade de deixar o processo mais barato, transformando essas 53 páginas em uma página muito bem feita, que dê a instrução para o seu cliente, ó, na minha visão, é contratar e não contratar. Ou, ó, para sua, essa daqui é a taxa de aderência desse candidato para sua empresa. Então, você já direciona aquilo é valor para o cliente. E talvez aquilo seja muito mais fácil de fazer e menos custoso operacionalmente, e com isso você vai ter um processo com menor custo financeiro, e isso vai te gerar mais lucro. Então, se você tem uma meta de lucratividade, tirar atividades que não agregam valor é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Eu acho que também como estratégia, o próprio empoderamento da equipe, né? Porque a gente até falou há pouco, tem muito empreendedor que tem ciúme da empresa, né? Não deixa, vou tirar uma cadeira de lugar, não, tem que pedir pro chefe. É, Então eu acho que o empreendedor começar a empoderar a equipe dele, dar mais liberdade para decisões, sim. Estou falando também decidir todo o futuro da empresa, mas ver lá qual que é a área que o cara atua
e começar a perguntar, em vez de falar, ó, faz isso, perguntar como você faria isso, ou como podemos fazer isso, né? É tudo que o seu funcionário não pode resolver, quem vai resolver é Quem vai você. resolver somos nós, né? Então, quanto mais autonomia os funcionários tiverem, menos no operacional aquele empreendedor está. É. Eu acho que também fazer a implantação de sistemas, né? É importante. Automatizar o máximo que puder, né? A gente estava até conversando ontem de uma automação que nós subimos lá no CRM, né? Assim, a automação é fundamental para te tirar do operacional e para sua empresa, sua equipe ter mais produtividade, né? Vocês têm mais alguma sugestão aí, mais alguma estratégia? Dentro do que a gente falou aqui, e aí é uma experiência que eu vejo no dia a dia, né? Acho que o primeiro passo que a pessoa, o empresário, ele dá para sair do operacional, ele querer aumentar o time. Ele não pensa em processo. Não pensa. Ele fala, cara, eu vou precisar de braço. E para precisar de braço, eu vou precisar contratar pessoas. Então, geralmente, quando uma empresa me procura, ela fala assim, eu preciso contratar. Preciso contratar um vendedor. Né? Eu quero aumentar o meu volume de vendas e, teoricamente, o profissional mais capacitado para fazer isso é um vendedor. Vendedor. E eu sempre pergunto, eu sempre sou muito provocativo nisso. Eu falo assim, legal, me passa aí a descrição da função, que é até para ver se o cara tem ali um processo, ele sabe exatamente como que ele vai fazer a gestão, porque ele sabe, se ele não sabe o que que a pessoa vai fazer, ele não vai conseguir fazer a gestão dela. É. E pode me gerar um problema lá na frente, porque ela fala assim, não está entregando o que eu preciso. Só que o jogo não foi combinado lá no início, né? E eu falo assim, o que que esse vendedor vai fazer? Pô, Alexandre, ele precisa vender. Vender o quê? Ele tem algum sistema? Você vai disponibilizar alguma base de clientes para ele? Ele vai ter que construir essa base do zero? Porque aí a gente já começa a mapear algumas Uhum. competências necessárias para aquela execução. Ontem conversei até com um cliente que você me indicou, Paulo. E aí ele falou, cara, eu preciso contratar um auxiliar administrativo. E você sabe, né, cara, empresa pequena, ele vai ter que fazer tudo. Então, ele vai fazer o recrutamento, ele vai fazer o contas a pagar, contas a receber, ele vai fazer o controle de estoque, ele vai cuidar de toda a parte das rotinas administrativas. E eu sei que, inclusive a gente vende isso para o candidato como uma oportunidade. Trabalhar numa empresa pequena é uma baita oportunidade de você ter a visão do Aprende todo, tudo, é. né? Então, profissionalmente, eu comecei minha carreira numa empresa grande que eu tinha a visão de parte. E eu falo, se eu pudesse escolher hoje, eu escolheria trabalhar, iniciar minha carreira numa empresa pequena, porque eu ganharia um leque aí de habilidades que acabei não desenvolvendo lá atrás. E aí eu falei, cara, R$ 1.500, você não vai encontrar um profissional que faz tudo isso. Vamos ajustar? Né? Então, acho que o primeiro passo é saber o que, que eu vou exigir desse profissional. Porque não adianta querer contratar um cara que saiba fazer um monte de coisas como auxiliar administrativo. Ó, cara, o auxiliar administrativo vai entregar o serviço de um auxiliar. Você quer Uhum. um cara que faça análise, você quer um cara que gere valor para o seu cliente, você tem que contratar um analista, o nome já diz. Né? É, O analista vai analisar o trabalho que foi executado pelo auxiliar. sim. Né? E se você colocar um analista para fazer o trabalho de um auxiliar, você vai perder esse cara. Você vai perder. Porque ele vai falar assim, cara, eu estou sendo subutilizado. E é um desperdício de grana, né? Porque você vai pagar mais caro e não vai estar. Exatamente. Então, determinar, preciso contratar, é um fato. Eu preciso detalhar exatamente o que que eu espero dessa pessoa. E isso vai ajudar na gestão dessa pessoa, no alinhamento de expectativa, né, tanto do gestor como do funcionário, e inclusive no desempenho, na avaliação de desempenho desse colaborador. Porque se eu estou exigindo uma coisa dele e estou cobrando outra, cara, nenhum funcionário vai ser bom o suficiente para É. isso. Né? Então, esse alinhamento aí de expectativas, né, e das execuções das tarefas que precisam ser feitas é super importante e eu vejo que principalmente empresas que estão fazendo a sua primeira, segunda ou terceira contratação, elas acabam pecando nesse aspecto. Que é uma coisa simples de resolver. Né? Eu vou Uhum. parar 5 minutos, deixa eu desenhar exatamente aqui, mais do que salário, mais do que benefícios ou outras coisas. O que que eu espero desse profissional? E aí sim a gente inicia o processo seletivo, ele vai ser mais assertivo, o desempenho e a adaptação dessa pessoa vai ser muito melhor, ela vai ter a visão de crescimento, né? Porque, pô, se eu sei o que eu preciso agora, mas daqui 6 meses, dependendo do desempenho, eu sei qual que é o próximo passo dessa pessoa dentro da empresa, eu não vou perder ela. Tem Uhum. muito candidato que fala assim, que está trabalhando e está participando de um processo seletivo nosso. Cara, por que que você quer sair da empresa? Porque eu não tenho perspectiva nenhuma de crescimento.
né? E eu falo que o recrutamento mais caro é daquele profissional, é da saída de um profissional que poderia ter ficado e saiu. É. Cara, você investiu em treinamento, você investiu em adaptação, o cara conhece sua cultura organizacional, conhece tudo. Você perdeu ele porque ele não sabia qual era o próximo passo dentro da organização, né? Uhum. Então, mais uma vez, a gente tem que dar alguns passinhos para trás para buscar um profissional e fazer todo esse trabalho. Então, eu vejo que esse ponto de saber exatamente o que eu quero e o porquê eu quero é fundamental para ajudar a sair do operacional, sabe? Te dar mais tempo para você pensar na estratégia. E, um, e uma outra estratégia também é a adequação da gestão financeira. Então, é muito importante que o empreendedor tenha as rédeas da empresa na mão. E as rédeas da empresa é a gestão financeira. Então, o empreendedor ele precisa se perguntar, primeiro, se ele está gerando lucro. Então, isso é uma dúvida de muitos empreendedores e isso não está certo, não está correto. Você criou uma empresa para que ela te dê lucro. Posso pegar um ponto que aconteceu comigo e eu vejo acontecendo com muitos empresários que está dentro da gestão financeira? Precificação. Sim. Precificação. Muitas vezes o cara não tá tendo lucro, ele até tá vendendo bem, né? Tá vendendo pra caramba, só que ele não vê o lucro por quê? Porque ele não sabe precificar o produto, o serviço dele, e eu vejo que isso, cara, é um ponto que acontece com uma grande Grande frequência maioria. em várias empresas, em vários segmentos, e tá dentro da gestão financeira. Nós ajudamos uma mentorada, né? Aumentou 150% Foi. a lucratividade só com Precificação. precificação. Uma outra coisa que eu vejo bastante, você comentou, pô, tô vendendo, aumentou as vendas, preciso contratar. Tem muita empresa que o empreendedor acha que está crescendo, mas a empresa está inchando. Sim, Já teve casos de repente, sei lá, o cara cresceu R$ 3.000 no faturamento, cara, preciso contratar mais um. É empresa pequena. Aí eu falar pra ele, cara, quanto que vai custar esse mais um? Ah, vai custar 4. Cara, seu problema, você não pode contratar, você vai diminuir sua lucratividade, é, cara. O seu problema é processo. Por quê? Ah, o time que tá não tá dando conta, mas não tá dando conta porque não tem um processo. Sabe aquela história de todo mundo faz tudo e no final ninguém sabe o que faz. sim. Então, é um erro, né? Só abrindo um parênteses, eu sei que foge um pouco aqui do tema, mas tem muito empreendedor que incha a empresa achando que ela está crescendo e lá na frente, depois de uns meses, uns anos, tá quebrando, porque o cara não acompanhou isso. Então, às vezes, o aumento das vendas não precisa de mais funcionário. Às vezes precisa do mapeamento de processo. E em muitos casos, mapeamento de processo e ferramentas, o uso de mapeamento de processo mais ferramentas, o cara às vezes consegue reduzir 30, 40% do time dele, que ele fala, meu, É. tá ocioso isso aqui, Eu, eu, né, eu, Bruno? eu tenho um caso lá que é muito emblemático para mim. Era uma corretora de seguros e eles estavam trabalhando todo mundo remoto. E eles tinham uma estagiária que o principal atributo dela era cadastrar as apólices no sistema. E aí a Uhum. gente conversando com ela, conversando com a equipe e tal, e aí eu perguntei quantas apólices você consegue cadastrar por dia? E ela me falou o dia inteiro, né? 6 horas, 5 por dia. Eu falei, caramba, né? Será que é tanta informação assim? Imaginei. Porque dá uma média de uma apólice por hora, até mais, né? Uhum. 1 hora e pouquinho. E aí eu falei, por que que você não consegue cadastrar mais? E ela virou para mim e falou, sabe o que é? A internet aqui em casa é muito lenta. E às vezes eu tô cadastrando a policy e o sistema cai. Cara, te juro, eu desliguei, terminou a reunião, aí eu liguei pra dona da empresa, eu falei assim, Paga a internet pra ela, exato. cara. Eu falei, você paga a internet? Ele falou, não, nunca pensei nisso. Eu falei, cara, vai aumentar muito a produtividade É, dela, né? E vai custar o quê? R$ 50, R$ 60? Você vê, cara, e aí por que que não tem essa clareza? Porque não conversa. Não tem é, a comunicação ali, ou tá satisfeito com o resultado que não tá legal. Ou nem sim. faz a gestão desse resultado, né? Porque, cara, na hora que ela falou 5 apólices no dia, eu falei, nossa, cara, que produtividade baixa, É. né? Então você vê, às vezes é perguntar, às vezes é entender como tá funcionando ali. Eu tive um chefe que falava bastante, que o problema do ser humano é que ele se acostuma com as coisas. Se você meter um cara pra morar lá na Sibéria, no meio do gelo, cara, com 2, 3 meses ele já vai estar adaptado
vai morar lá, cara, né? E com a gente é isso, às vezes as coisas acabam virando paisagem, né? Você tem um negócio no meio do caminho, você passou por uma vez por ele e não tirou. Passou a segunda, não tirou. Na terceira, você nem vê mais que o negócio tá no meio do caminho, você passa batido. É. Então a gente tem que ter esse senso de indignação, a gente tem que ser indignado. Cara, mas por que que isso tá aqui? Não é pra estar aqui, isso tá me atrapalhando, né? E é isso, E tem senhores. tudo a ver com sair do operacional. Tudo a Cara, ver com estar saída no operacional operacional. não é normal. Não é, não é. A pessoa pode ter se acostumado, se acomodado, porque sair do operacional vai doer. Vai. Não é fácil, vai doer, né? Porque você vai ter que mudar sua mente, você vai ter que mudar seu comportamento. Mas assim, eu tenho certeza que quando você sai do operacional, sua empresa vai entrar num outro nível assim de crescimento, vai ser uma empresa autossustentável. Cara, se você morrer amanhã, velho, quem é que vai assumir? Ah, meus filhos assumem, mas eles estão capacitados para te substituir? Eles querem. Eles querem? Ah, minha esposa, mas ela quer? Entendeu? Então, quando você sai do operacional, cara, o negócio, a máquina roda sozinha lá e não precisa, né? É. Você tá colocando na mão aí. A gente cortou o Bruno. Cortamos o Bruno. Cortamos o Bruno, mas eu quero. A gente está se aproximando para o final. E aqui na nossa pauta que a gente não seguiu, Não seguimos. só tinha, se for o norte aqui. Mas um papo é Cara, esse, eu né? tô vendo. Tá legal. Eu tô vendo aqui que tem nome de Elon Musk, Richard Branson, Tim Ferriss, tem nome que eu nem sei falar aqui, Jeff Bezos. Jeff Bezos. Cara, são caras de grandes organizações, caras que com certeza servem para a gente modelar, né? Mas eu gostaria de propor um desafio. Porque hoje é Bora, fácil contar a história desses caras aqui, bora. né? Contar a nossa? Oi? Contar a nossa história. Eu vou além, cara. Eu iniciei esse podcast hoje falando que um dia todos nós vamos viver de histórias. Né? Uhum. Uma das histórias que a gente vai contar, cara, eu participei da primeira gravação do podcast DRG 360. Mas eu quero que todo mundo que está assistindo aqui se imagine o seu aniversário de 80 anos. Um empreendedor. Tá Boa. fazendo 80 anos e tá tendo aquela festa. E nessa festa tem uma carta. Você escreveu uma carta hoje que você vai abrir no seu aniversário de 80 anos. Qual história que você gostaria de contar? A história empreendedora, né, da sua empresa. Cara, eu criei a Case de Sucesso, eu criei a minha empresa aqui, eu criei a Félix, e cara, minha trajetória foi essa, eu gerei tantos empregos, né, a minha empresa chegou a valer tanto, cara, coloca no papel como que você se imagina daqui, no meu caso, estou com 40, daqui 40 anos contando essa história da Félix. Como que seria? Que eu acho que vai ser uma forma de falar assim, cara, para ter o resultado dessa carta que eu tô escrevendo quando eu vou abrir no meu aniversário de 80 anos, eu tenho que começar a agir agora. Começar já. Não adianta querer agir quando eu estiver com 79. Sim. Tem que ser agora. E eu tenho que pagar esse preço agora para ter esse resultado lá na frente. Acho que é um exercício que vale fazer e acho que vai pintar um insight. Falar assim, cara, não tô fazendo o que precisa ser feito, tô muito no operacional e se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu não vou conseguir ter esse resultado que eu tô imaginando lá na frente. É isso Acho aí. que é um Isso bom é uma exercício. visão de futuro. É. Caminhando para o final, E só, desculpa interromper de novo. E comentem aqui embaixo, coloca nos comentários como você quer estar, né? Como você quer que sua empresa esteja, que você esteja profissionalmente quando você tiver 80 anos. Comente aqui embaixo do vídeo. Vamos discutir, né? Boa, acho que vai ser legal. Vai ser legal, sim. e caminhando para o final, vamos recapitular. Então, se você quer sair do operacional, primeiro entenda que você está. Então, se você não está vendo sua lucratividade, se você acha que a sua empresa não vive sem você, se você sai um dia e todos os problemas acontecem, seus funcionários não resolvem o que tem que resolver, muito provavelmente você está no operacional. E para sair, você precisa estruturar o seu negócio. Não é abandonar. Sair sem estruturação é abandono. Você precisa estruturar o seu financeiro, você precisa estruturar os seus processos, seus recursos humanos e seu processo de vendas. Estrutura esse negócio, olha para ele rodando e começa a gerir indicadores. Criar indicadores que você possa gerir. Assim você vai cada vez mais caminhar para sair do operacional, até que aquele método que é a sua empresa ele funcione sem você. Que eu fiz É toda a isso. recapitulação. Fez Faltou alguma Isso muito coisa? bem. aí. Eu achei Faltou, não tenham ciúmes da empresa de vocês. Não tratem a empresa Pois como um bem. filho.
depois vende. Não trata a empresa como filho. É isso. Eu acho que esse é um dos principais erros aí nosso, é tratar como filho, ter ciúme, se alguém fala alguma coisa, você já fica meio bravo, tal. Não façam isso. Quanto mais pessoas estiverem te ajudando a escalar seu negócio, a trazer coisas novas, a inovação dentro da sua empresa, vai ser muito melhor para você e para sua empresa. Boa. E não perca o próximo episódio, né? No próximo episódio a gente vai falar sobre Levar o seu negócio para o próximo nível. Como levar o seu negócio para o próximo nível? legal. Tô no operacional, mas eu quero sair do operacional e levar pro próximo Próximo nível. nível. Aí é no Como que eu próximo faço isso? episódio. Próximo episódio, Só vem com Como a faz? você gente, sabe. Clica no sininho, ativa as compartilha, notificações. ative as notificações e compartilha esse vídeo aí se o conteúdo foi bacana para você. E se vai ajudar aí seus amigos, compartilha aí com todo mundo. Valeu, Valeu. pessoal. Até o próximo. Obrigado. Abraço.